Palmeiras ainda nem apanhou pro Botafogo e já está chorando fair play financeiro. Botafogo e Vasco no Mané Garrincha. Conheça a casa do Botafogo no Super Mundial. Isso e toda a repercussão na mídia sobre o Botafogo, a preparação para o Brasileirão, amistoso com o Novo Horizontino e muito mais. Então, antes de começar aqui a reação de ESPN, Papo de Craque, Globo Esporte, tem aí o Taon, entre outros programas, você tem que dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E também ajudar o canal de formas grátis, né, a engajar o conteúdo e dizer para o algoritmo que esse conteúdo é bom e mandar para mais botafoguenses conhecerem o canal, tá? Temos aqui 4 planos de membros, planos de R$3 por mês, uma vez no mês, R$3, R$5 por mês, 15 outros valores, tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos, e você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, seguir sendo o canal que mais posta horas diárias somadas sobre Botafogo no YouTube Mundial, tá? Temos aqui o nosso LivePix, você escaneia o QR Code ou digita livepix.gg/notifogal, livepix.gg, né? Ou você escaneia o QR Code, você vai ser direcionado para uma página do nosso LivePix. Lá você digita a mensagem e ela vai ser lida por uma IA com a voz do Silvio Santos, Bob Esponja, William Bonner, etc. Ou você pode só digitar o texto e vai aparecer aqui. Ou você pode mandar um texto, um áudio seu gravado com a sua voz para cá para o canal. Ali em cima o nosso Pix, rafoguense10@gmail.com, também é o nosso e-mail. Você nesse e-mail pode mandar mensagem para propor aí uma parceria para divulgar o seu produto, curso, uma promoção da sua loja e etc. Qualquer merchan, jabá aqui no canal. Se for maneiro, for uma ideia legal, a gente faz a parceria e divulga. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E já voltamos. Estamos de volta com os melhores momentos do amistoso entre Botafogo e Novo Horizontino. Vou começar com o Zinho. Zinho! Queria que você falasse um pouquinho desse Botafogo. Estivemos juntos na final da Recopa, o Botafogo no começo do ano não inspirando confiança por toda essa mudança. Como é que... É um amistoso, mas como é que você vê o Botafogo para esse início de Brasileirozinho? Achei legal a quantidade de torcedores, né? Acreditando que é um novo momento para o Botafogo, é um início de temporada mesmo, mas já assim, com o treinador, que não é mais interino, o Paiva, então com a possibilidade de escalar o que ele tem de melhor. Agora tem muitas mudanças no jogo, é claro, mas assim, um Botafogo com uma organização um pouco melhor, para amistoso, assim, achei até a dinâmica do jogo, a intensidade do jogo boa, depois começa a fazer várias mudanças. O Patrick de Paula mesmo é um desses que entra no jogo, o Arthur, né, sente ali, tem um probleminha, mas um Botafogo melhor estruturado, melhor organizado, e a gente espera, né, que esse Botafogo possa realmente começar a sua temporada com uma estrutura de jogo, porque tem um elenco forte, tem bons jogadores. A gente falando aqui, perdeu o Almada, perdeu o Luiz Henrique, chegaram novos jogadores abaixo do nível, mas a estrutura de time é a mesma. Então eu acredito que o Botafogo realmente vai poder fazer uma temporada melhor do que foi até agora. E aí, Pascoal? Eu preciso aguardar um pouco mais. Eu acho que o Botafogo vai pegar um time que brigou por 2 temporadas para voltar, para jogar a primeira divisão. Bateu na trave 2 temporadas, a temporada retrasada, a temporada passada, para jogar a primeira divisão. E tem alguns problemas de posicionamento, alguns problemas ainda que precisam encaixar, mas acho que depende muito dos jogos, né? O Botafogo faz um movimento de trazer o treinador depois do Campeonato Carioca, quando ele poderia ter trazido o treinador para montar a estrutura de jogo que o treinador desejava. Agora tem esse período, quase 20 dias, para treinar, fazer quase que uma pré-temporada, montar o time e botar em campo com aquilo que pensa o treinador. Se já tivesse vindo antes, as coisas poderiam ter sido melhor para o Botafogo, muito melhores até em termos de posicionamento dos jogadores, em termos de jogar futebol, né? Acho que o Botafogo vai depender muito do que os jogadores vão trabalhar ao longo da temporada, porque ontem ganhou, tinha
tinha muitas condições de ganhar o jogo, tudo bem, é um amistoso, fazia parte da preparação do time e faz parte da preparação do time. Mas acho que algumas coisas precisam ser consertadas. O Botafogo sofreu muito no contra-ataque, não teve as ações necessárias quando tinha posse de bola. Tem muita coisa para melhorar no time do Botafogo. A gente vai falar também do jogo do Cruzeiro, né? A gente tem um empate do Cruzeiro com o Red Bull Bragantino. Eu acho que até vale emparelhar, talvez, Cruzeiro e Botafogo. A gente começa falando do Cruzeiro, mas, Zinho, de novo devolvendo para você com uma camisa que você conhece bem, né, do Cruzeiro, foi campeão no Cruzeiro. O começo não foi bom de ano, o fim do ano passado tampouco. Diferentemente do Botafogo, que acabou, teve o ano talvez da história, aí mudou tudo. O Cruzeiro é aquela coisa, fica a sensação de que ainda não pegou tração, empatou com o Red Bull Bragantino. E o Cruzeiro, sua expectativa para o brasileiro do Cruzeiro? Olha, não tá lá em cima. O Cruzeiro tem nomes, mas não tem um time montado ainda com rendimento, né? Com atuações compatíveis para o glamour que foi de contratações, de muito espaço na mídia. O time ainda não corresponde, não rende. Tem um jogo mais complicado do que o amistoso do Botafogo. O Botafogo jogou em casa com a sua torcida contra o Novo Horizontino. Ele vai pegar um Bragantino, que é da Série A também, jogando em Bragança. Então é mais complicado. Agora, o rendimento não é o melhor. Jogou o Caio Jorge aí na frente, né, junto com o Gabigol, dá espaço para ele faz o gol na característica dele. O artilheiro de um toque só, mas falta muito ainda para esse Cruzeiro, até para mim me convencer de que pode brigar pelo título. Eu não coloco o Cruzeiro nesse momento, para começar no final de semana o Campeonato Brasileiro, como um dos candidatos a título. Silas, Cruzeiro. Eu acho que, assim, contratou muitos nomes, mas a derrota para o América, nem para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem aquela confusão nos Estados Unidos, aquela briga. Depois, no jogo seguinte, tem expulsões, aquele monte de coisa. Agora, o Atlético Mineiro perde para o Botafogo e se recupera muito rápido, ganhando bem o Campeonato Mineiro. Já o Cruzeiro, não. Um pouco a exemplo do Botafogo, que perde muita gente, né? Não consegue contratar bem. O Cruzeiro consegue contratar bem, mas não consegue encaixar o time ainda. Então, eu acho que é começo de ano para esses dois, Botafogo e Cruzeiro. Eu acho que o Botafogo, por ter conquistado tanto, o baque está sendo maior, está sendo mais difícil, porque não sei se o sangue ainda está doce, né? Por aquilo que conquistou, um brasileiro e uma Copa Libertadores não é pouco. Repor os jogadores que saíram é muito difícil. Já o Cruzeiro precisa que esses caras que foram contratados, a começar do Fabrício Bruno, né? Que é um grande zagueiro, ou seja, precisa começar lá atrás. E depois, até Gabigol, o Caio Jorge, como o Zinho falou, é um baita jogador, um jogador que trabalha pro time, mas não pode ficar só no nome, não. O Cruzeiro tem que se ajustar rápido. Pascoal. O Cruzeiro, para mim, tem o mesmo problema do Botafogo. Sabia que não ia ficar com o treinador. Sim. E manteve o treinador, contrata jogador com características distintas e agora chega um novo treinador para montar uma estrutura de time para que o Cruzeiro possa estrear no Campeonato Brasileiro. Ainda tem grandes nomes, se você pegar esse quarteto da frente, Wanderson, Dudu, Gabigol e Caio Jorge, poxa vida, são jogadores com muita qualidade, com muita força, são jogadores que têm possibilidade de serem protagonistas, todos eles, mas eles ainda não são. O time tem alguns defeitos de marcação no meio-campo que precisam ser corrigidos, principalmente no posicionamento. Quando você joga com 4 jogadores na frente, alguma coisa vai acontecer aqui atrás. Você vai precisar de 2 homens de marcação. Né? E o Matheus Henrique não é esse jogador, né? E o Matheusinho é para sair e jogar, é um jogador para sair para jogar. Enfim, são detalhes de uma partida de futebol. Entendo como o Léo Jardim escala o time do Cruzeiro, tentando dar essa visibilidade com 4 jogadores, com homens ofensivos, mas eu acho que além da visibilidade você tem que buscar o equilíbrio, e isso faltou para o time do Cruzeiro. Mas vamos aguardar o início do Campeonato Brasileiro. Para mim, são do mesmo tom, Cruzeiro e Botafogo. Não deveriam fazer o que fizeram. E agora tem que se recuperar vésperas do Campeonato Brasileiro, que é osso duro, é osso jogar o brasileiro. Então, para a gente arrematar, a gente tem 4 minutos, 3,5. Óbvio que o Botafogo vem do ano da sua história. O Cruzeiro foi para a final do Sul-Americano, mas já estava naquele catacavaco. Pensando em brasileiro, o que o Botafogo fez o ano passado
nos permite imaginar um melhor brasileiro para o Botafogo? Ou as incertezas do começo de 25 para os dois? As incertezas deixam tudo meio no mesmo patamar. E aí, Pascoal? Exatamente isso. As incertezas equilibram os dois nesse momento. Eu não consigo apontar o Cruzeiro como favorito no Campeonato Brasileiro e nem na mesma prateleira de Flamengo, que para mim a prateleira do Flamengo é mais alta do que a dos outros. E aí depois uma prateleira que tem Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, são times que vão brigar de uma forma mais incisiva pelo título, e eu acho que eles vêm um pouco abaixo. Porque eles têm elenco, têm qualidade, mas os treinadores ainda não conhecem totalmente os jogadores, porque falta jogo. Né? Treinar é uma coisa, jogar é completamente diferente. Né? E aí eu acho que isso vai ficar faltando para os dois nesse início de Campeonato Brasileiro. E os 3 pontos da primeira rodada valem tanto quanto os 3 pontos da última rodada, porque não tem decisão no Campeonato Brasileiro. Então, eles têm que se dedicar desde o início e eu acho que isso pode fazer falta para os dois. Zinho, para você. Não, para mim o Botafogo está à frente do Cruzeiro. Né? O trabalho do Botafogo de início de ano, muito por culpa do seu gestor do Textor, atrapalhou, ele abriu mão. Ele ele tentou alguns treinadores que disseram não, e aí depois ele sentou nisso e falou assim, vou esperar o Campeonato Carioca abrir mão aqui, Recopa, Supercopa. Aí veio um pouco dessa insatisfação do torcedor, mas que depois também o torcedor não ficou bravo, não. Não viu o torcedor aqui no Rio de Janeiro comentando, o Botafogo vem de conquista, agora sim. Vai começar para valer, se o resultado não vem, o torcedor vai começar a cobrar. Mas acho que já tem uma estrutura de time. O Cruzeiro vem de derrotas, vem de um insucesso no Campeonato Mineiro, que jogou, tentou, mas perdeu. O Botafogo abriu mão, jogou com um time mesclado. O Cruzeiro jogou com um time titular. E perdeu tempo com os treinadores, e aí agora começa um novo trabalho, e os jogadores contratados ainda não corresponderam. Ainda estão tentando montar uma equipe, dar uma cara de time. Então, acho um Botafogo um pouco à frente do Cruzeiro. Silas, a gente tem que encerrar, mas para você, mesmo patamar ou o Botafogo um tico à frente? Não, eu acho que o Botafogo está um pouco à frente. O consolo para os dois é que os dois têm dinheiro para remontar isso aí. Acho que é o consolo para a torcida, principalmente, né? Muito bem. E olha, final de semana eu incendiei... Eu e a torcida do Fogão, Eu ouvi sua voz lá. Você ouviu? Ouvi, porque eu assisti ao jogo. Ah, muito bem. O Botafogo encontrou o Novo Horizontino. Isso foi um jogo treino, não valeu nada, gente. Mas valeu pro torcedor começar a tentar entender quem é o Renato Paiva e como ele joga, né? A gente vai ver como foi. E na volta vamos falar taticamente o que todos nós achamos desse Fogão versão 2025, minha cavalaria, alvinegra. Rodou. O foco era de uma partida oficial. No primeiro teste de Renato Paiva, enfim, um Botafogo com cara para 2025. O amistoso contra o Novo Horizontino teve presença de torcida e pressão alvinegra desde o início. Após chute de Alex Telles, a bola bateu na trave e sobrou para Alexander Barbosa encher o pé com o gol livre. O segundo veio logo na sequência, em belo chute de Patrick de Paula, que tem evoluído neste retorno ao alvinegro. O camisa 6 recebeu o abraço dos companheiros e segue mostrando que pode ser uma peça importante do time. O terceiro veio com jogada de Igor Jesus, que fez um drible da vaca e deixou a bola para Patrick de Paula marcar mais um. Estou me dedicando para dar o meu melhor ali, em prol do Botafogo, em prol do grupo, para qualificar mais do grupo. A gente sabe da importância do jogo, mesmo sendo amistoso, o Botafogo sempre vai entrar para ganhar. Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que estar pronto o mais rápido possível. No fim, vitória por 3-1, que mostra que o ano, enfim, está começando para o alvinegro. Um jogo de preparação, né? Agora começa o bonito, agora começa a examinar. Cavalaria, Pedro. O que é isso? É uma cavalaria? Ai, gostei. Cadê, Alex? Cadê minha cavalaria? Tá passando, Pô, tinha que fazer a Alvinegra. vontade do Renato Paiva passando aqui, senhor. Tá passando a minha cavalaria alvinegra. E o Patrick de Paula, Vene Casagrande, que foi, vamos dizer assim, uma escolha que não era a natural. Tudo bem que ele, no ano passado, para quem não sabe, ele foi emprestado, né? Ele não estava
no segundo semestre no Botafogo e alguns momentos na sua história com o Botafogo. Ele passou por muitos problemas clínicos e agora a gente percebeu que o Patrick, ele decidiu que vai começar um ano de 2025 diferente, com muita dedicação, até fora do clube, de parte física, psicológica e tudo mais. E já tinha marcado seus golzinhos aí no Carioca e agora marcou 2 gols nesse jogo contra o Novo Horizontino, Vene Casagrande. Fernandinho, eu sinto o Patrick de Paula muito mais amadurecido. Tá? Como ser humano, a gente percebe, inclusive, nas entrevistas, na postura dele também dentro de campo. Isso é importante, porque eu acho que o Patrick de Paula precisava passar por esse processo. Inclusive, o empréstimo dele ao Criciúma, com certeza, o ajudou nesse sentido. E é óbvio que também existe uma preocupação pela questão física, porque não é só a cabeça agora que preocupa, é também o joelho, porque ele teve uma grave lesão no joelho. Só que é um jogador que, se ele se cuidar, e quando eu falo se cuidar, é fora das 4 linhas, focar na preparação dele, entender que o corpo é a ferramenta de trabalho dele, tenho certeza que ele vai conseguir ajudar de alguma forma. Não sei se vai ser titular com o Renato Paiva, é muito cedo para dizer isso. E de fato foi uma surpresa a escalação dele no time titular, mas ele conseguiu dar conta do recado dentro de campo, mostrando que ele pode ser sim um reforço caseiro para o Botafogo na temporada 2025. E eu acho que o Campeonato Carioca ele já tinha mostrado que ele poderia ajudar. É óbvio, o contexto totalmente diferente, vários jogadores jovens, não seria aquele time que vai ser usado no restante da temporada 2025. Mas nesse amistoso aí, a gente pode ver um Patrick de Paula muito mais maduro dentro de campo, como jogador e também como pessoa. Ô, Lucas Pedrosa, e sobre o ataque do Fogão? Sim. O Igor um pouquinho diferente do que a gente via desse Igor. Num todo, um Botafogo com muitas bolas longas, né? Isso já era muito comum porque o Barbosa tem essa qualidade e às vezes ele usava isso como um recurso. Mas eu senti que vai ser uma característica, muito mais do que só um recurso. O que eu senti no ano passado é que tinham várias coisas e aquilo era mais é um plus. O que eu percebi, tudo bem, um jogo só, né, gente? Muita calma nessa hora. Mas que foi uma coisa que vai ficar muito característica desse Botafogo do Renato Paiva, essa bola longa. E esse Igor Jesus um pouco diferente, o que você achou do Arthur? O que você achou do Santi? Conta pra mim, Pedrosa. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu acho que ele mantém uma estrutura, principalmente porque ele não tinha o Savarino com a Venezuela, e é um jogador extremamente qualificado, não só para construir por dentro, mas também para construir por fora. Porém, ele usou o Patrick de Paula como meia, como um jogador mais avançado, e ele apostou na movimentação do Gregor e o Marlon Freitas. Essas bolas longas são justamente para você priorizar os jogadores de qualidade que o Botafogo tinha na frente. O Santi, o Arthur e até mesmo o Igor Jesus, que faz essa parede, faz essa raspada de bola também muito bem. O ponto é, eu acho que no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu se assentar, teve o controle, teve um entrosamento decente, aí você viu um Botafogo com mais cara do Renato Paiva, que era o quê? Laterais bem agudos, bem abertos, pontas bem abertos também, para quê? Para você ter o alargamento do campo pro meio trabalhar. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar aí aos 2 gols do Patrick de Paula. Você tem o Alex Telles, é um privilégio muito grande, porque ele é um jogador muito qualificado e inteligente, então ele também vai evoluir. E tem um outro jogador que acabou entrando no segundo tempo, que eu acho que em algum momento vai pegar essa vaga aí, pelo menos brigar, ser no 12º jogador, que é o Natan. Para mim, o Natan, ele vai encaixar nesse time aí, que ele se recuperou de lesão, voltou aos poucos aí. Então, assim, eu não vejo esse Botafogo que jogou na partida contra o Novo Horizontino sendo o Botafogo ideal na cabeça do Renato. Eu acho que o Patrick de Paula, em algum momento, ele vai sentar no banquinho para deixar o Savarino ser esse articulador e, obviamente, o Santi vai ter que subir de produção, o Arthur vai ter que subir de produção. Eu vou alertar aqui novamente o que eu já venho falando há meses. É injusto colocar uma capa de Thiago Almada no Santi e uma capa de Luiz Henrique no Arthur. Não é assim que o futebol funciona. Precisa de adaptação, precisa de calma, de tranquilidade, e o futebol é coletivo. Achar que o Arthur vai fazer o que o Luiz Henrique fazia é utopia. Vocês viram o Thiago Almada nas eliminatórias aí no último final de semana? O que ele fez? Aquele cara é muito diferente. Então também colocar essa capa no Santi Rodrigues também é injusto. Então o que o Botafogo tem que fazer é voltar a ser forte coletivamente para que as individualidades apareçam. Em um jogo não dá para definir nada. Então com muita tranquilidade, com muita paciência, qualidade tem, o elenco tem, o Bastos voltando a jogar também uma excelente notícia, entrando no segundo tempo. Enfim, o Botafogo tá
tentando ter uma cara. E não vai ser um jogo que vai definir isso. Inclusive, às vezes até essa questão da bola longa, que ela era um recurso, ela pode não ser uma característica, Lógico. ela pode continuar sendo um recurso. Mas quando você está falando de um primeiro jogo da temporada, com um novo professor, com um novo treinador, e você precisa fazer com que as coisas aconteçam, no caso do Barbosa, você vai usar o que você tem de recurso. E foi, eu acho, o que ele fez. Agora, essa questão da capa... Vocês não estão falando isso de hoje em relação ao Luiz Henrique e ao Almada, e ao Arthur e a Santi, respectivamente, e a gente vê até a diferença de posicionamento do Santi para o Thiago Almada. O Santi, ele fica bem aberto ali mesmo Mas pelo lado pedido do esquerdo. técnico. Né? Não quer dizer que seja uma característica dele, é pedido do técnico. Assim como o técnico pediu pro Igor Jesus ficar mais dentro da área. E o próprio Igor falou comentou sobre isso. E ficou, né? E ficou mais. Ele dava, nossa, a diferença era muito grande. E ele porque o Igor, ele saía muito. E ele tem essa capacidade física, né? Parece que o Igor tem uns 30 pulmões, né? Sim. Porque ele termina o jogo, ele tá lá na zaga tirando bola, se for preciso. Ele é muito inteligente e tem um poder cardiorrespiratório, assim, uma capacidade muito grande, né? Inclusive, sobre esse comentário do Pedrosa, eu obviamente concordo, o Arthur, inclusive, ele tá há muito tempo sem jogar no seu alto nível, no seu prime. Porque o prime dele foi no Bragantino. Depois ele teve uma saída, foi pro Palmeiras, não conseguiu performar da melhor maneira possível, foi pra Rússia, e eu confesso, eu não vi 3 jogos do Arthur lá, mas comentaram que ele estava longe de ser o Arthur ideal, e agora ele vem pro Botafogo tentando resgatar esse melhor futebol. Ou seja, fica mais injusto ainda quando você faz uma comparação com o Luiz Henrique, que fez uma temporada absurda, para muitos o melhor no futebol brasileiro em 2024. Nesse fim de semana começa o Brasileirão, e é com o pé na porta, hein? Botafogo e Palmeiras ao vivo aqui na Globo, domingo, às 4 horas da tarde. O atual campeão venceu o amistoso contra o Novo Horizontino no sábado e o capitão Marlon Freitas bateu um papo com a gente. O Botafogo não vai desistir. O torcedor do Botafogo se acostumou a ver o Marlon desse jeito. Não tem um que não fique arrepiado com o discurso dele pro time antes da final da Libertadores. Tá na história. O capitão campeão. Aí o capitão do glorioso Marlon Freitas. É seriedade em cada momento dos jogos. E na maioria das entrevistas também. A gente tem que sair de cabeça erguida. A gente tem que sair de cabeça erguida. O Botafogo nunca desistiu, o Botafogo vai lá pra competir. A gente ouve sempre você falar dessa forma assim, mais séria, assim. Mas como é que é o Marlon ali na intimidade? O Marlon é mais tranquilo, mais risonho? Não, sou assim, sou mais tranquilo, sou mais da zoeira, né? Quando eu tô com meus companheiros assim, no momento off ali, né? Sem as câmeras, eu sou um cara bem descontraído, um cara divertido. O Botafogo tinha acabado de vencer o Novo Horizontino por 3-1 num amistoso no estádio Newton Santos. 1 gol do Barbosa e 2 do Patrick de Paula. O técnico Renato Paiva pôde escalar o mais próximo do que deve ser o time do Botafogo para o início do Brasileirão, com o Arthur na ponta direita e o uruguaio Santi Rodrigues no meio-campo. Faltam 6 dias para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, lá em São Paulo. 3 dias depois já tem Libertadores. A maratona vai começar, né? Muitos jogos, né? Competições brasileiro, Libertadores. O Mundial também no novo formato. Vai ser um ano longo e com certeza a família Botafogo vai fazer história mais uma vez. Mas não se engane com esse Marlon tranquilão, não. Quando tudo começar de novo, ele tá pronto para ser aquele capitão que a torcida já conhece e de quem o time precisa. Uma boa semana, Deus abençoe cada um, tá? Família, um abraço, tamo junto, uma semana abençoada para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos até o Rio de Janeiro para falarmos de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Juliano Lima está conosco, apareceu o símbolo do Botafogo aqui e o Juliano traz as novidades do time do Renato Paiva. Rapaz, tá nublado mesmo assim o Rio de Janeiro, Juliano? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Luiz, tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Taon. Pois é, tá nublado o Rio de Janeiro, a gente tá aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade, na zona sul do Rio de Janeiro. Tá nublado, mas continua bonito da mesma forma, né? É um dos cartões postais aqui do Rio de Janeiro. Pra falar um pouquinho de Botafogo,
Renato Paiva está começando a montar esse time, mas neste mês de março o Botafogo completou 3 anos da era SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, comandada pelo empresário americano John Textor. E nesse período, de lá para cá, desses 3 anos, teve muito investimento quando se trata de centros de treinamento, também dentro de campo. A equipe conquistou ano passado o inédito título da Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo quer seguir conquistando títulos, mas vai focar também em 2025 no investimento na estrutura, no centro de treinamento. A previsão de terminar o centro de treinamento, o projeto do CT, vai até o ano que vem. E vai investir pesado no centro de treinamento esse ano para fazer a modernização do Espaço Lonier, que fica também na zona oeste do Rio de Janeiro. E dentro de campo, o Botafogo contratou 10 reforços para essa temporada, quase 500 milhões de reais de investimento, e pretende aí investir mais ao longo da temporada para buscar os títulos, como eu falei, E além disso, também o Botafogo está prevendo iniciar um projeto, Luiz, de uma construção de um estádio novo, um estádio menor, com capacidade para 25 mil torcedores, que seria uma espécie de plano B para o time principal. Newton Santos recebendo um show, tendo algum tipo de atividade no Newton Santos numa partida do Botafogo, o Botafogo jogaria nesse estádio com capacidade para 25 mil torcedores e, é claro, também investimento para o futebol feminino ter a possibilidade de jogar nesse estádio. Como eu falei, o Botafogo segue nessa preparação para o Campeonato Brasileiro de 2025 e no último sábado enfrentou o Novo Horizontino do Newton Santos, venceu por 3-1 e o Renato Paiva já começou a fazer algumas mudanças. O uruguaio Santiago Rodrigues entrando no lugar do Almada, que jogou no ano passado no Botafogo, o Arthur entrando pela ponta direita, mais ou menos ali onde jogava o Luiz Henrique, e o Patrick de Paula improvisado, jogando no lugar do Savarino no meio, já que o Savarino está com a seleção venezuelana. Então, começando aos pouquinhos o Botafogo, essa versão 2025, mostrando a sua cara com o técnico Renato Paiva. E também botando um time para cima, marcação em linha alta, um pouco que o Arthur Jorge fazia no ano passado, só que colocando um pouco da cara do Renato Paiva, Luiz. Um novo Botafogo que estreia no Brasileirão no próximo final de semana, domingo, contra o Palmeiras, com Bastos podendo retornar também, as novidades lá no GE.globo. Tem outro assunto que tá chamando mais atenção. Qual é, aí, o Ilan. Olha, hoje de manhã saiu uma notícia de que o Vasco tinha vendido o mando de campo da partida contra o Palmeiras para o Mané Garrincha, pelo Grupo Metrópole, que compra muitos jogos, é um grupo que consegue lá no Mané Garrincha mandar jogos, comprar jogos importantes e tudo mais. Inicialmente tinham dito que o Vasco da Gama estava cumprindo uma venda de mando de campo feito pela gestão anterior da 777, mas na verdade não, até porque eu fui procurar ouvir as pessoas, eu já sabia que o jogo contra o Fluminense tinha sido esse jogo pago, em teoria, pela gestão da 777, que tinha vendido essa partida. O Vasco Fluminense foi no Mané Garrincha, que o Vasco perdeu por 2-1 para o Tricolor, e eu fui entender com a gestão o motivo. Quais são os motivos do Vasco vender o jogo de São Januário contra o Palmeiras e vender também o jogo contra o Botafogo. O Botafogo é o único rival do Rio de Janeiro que o Vasco tem aval para jogar em São Januário com o aval do BEP, porque a gente sabe, Botafogo e Vasco são torcidas amigas. E o Vasco da Gama vendeu esses 2 jogos pelo valor de 2 milhões cada jogo, ou seja, 4 milhões no total, e podendo chegar ainda nesse jogo contra o Palmeiras a ganhar mais 500 mil caso tenha 50 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, o que é muito provável porque as torcidas de Vasco e Palmeiras são grandes, são enormes no Brasil inteiro. Dito tudo isso, Ilan, me chama muita atenção essa perda esportiva que o Vasco está tendo. Principalmente porque São Januário é a fortaleza do Vasco. Em São Januário, o Vasco é muito forte. Tanto nos anos de 2024 quanto de 2023, o Vasco fez de São Januário a sua fortaleza, como é a nossa história. E dentro de campo, futebolisticamente falando, o Vasco é uma equipe inferior a Palmeiras e a Botafogo também, dando certo tudo que a gente espera que dê lá no Botafogo com relação aos reforços. Então, o Vasco está perdendo esportivamente. O Vasco está tomando uma decisão, para mim, que não faz sentido nenhum. Está abrindo mão da possibilidade de ganhar 6 pontos. Ah, Pedrosa, mas no Mané Garrincha também tem torcida do Vasco. O Vasco também pode ganhar no Mané Garrincha. É claro que pode. Mas o Vasco é mais forte aonde? No Mané Garrincha ou em São Januário? Então, assim, eu não consigo entender de forma alguma o porquê de vender esse jogo. Porque esportivamente pode ser ruim, mas empresarialmente, falando pela parte comercial, o Vasco ganha muito mais dinheiro. É verdade. 4 milhões e meio de renda, São Januário hoje não consegue chegar nem a 1 milhão de renda para o Vasco da Gama. É um estádio que, infelizmente, com toda a sua história, é um estádio defasado nesse sentido e o Vasco precisa de dinheiro. Mas então, isso é um recado para a diretoria, se comunica com o torcedor. Explica para o torcedor por que vocês estão vendendo o jogo. Explica direitinho o porquê
quantia que vocês estão, quanto vocês estão ganhando, o porquê de vocês estarem fazendo isso, porque vocês querem também explorar mais um pouco o torcedor off-Rio, que eu acho legal pra caramba, porque em Vasco tem torcedor em Brasília tem muito torcedor do Vasco, mas cadê a comunicação do clube? Seguinte, ó, Botafogo, quem fala do Fogo, começando a temporada do Botafogo, hein, Vitor? Esse jogo vale? Voltou de férias agora. Esse jogo foi mais importante que a Recopa. Foi a apresentação do elenco, Vitor Costa. Fala jogo treino, Vitor Costa. Rodrigo Brandão, vai. Canta, nós vamos falar hoje do Patrick de Paula, o grande destaque do amistoso do último sábado, 3 para o Botafogo, 1 para o Novo Horizontino no estádio Newton Santos. Ele começou a partida como titular na vaga do Savarino, que está servindo a seleção venezuelana nas eliminatórias. Ele jogou na função do Savarino, fazendo aquele terceiro homem de meio campo e vem sendo utilizado assim pelo técnico Renato Paiva desde que o treinador chegou ao clube e vem correspondendo. No jogo treino contra o Cruzeiro ele já havia dado mostras de que tinha dado certo nessa função. No sábado mais uma vez correspondeu, fez 2 gols, os 2 de fora da área, é um dos pontos fortes do PK e aos poucos ele vai ressurgindo e se tornando uma opção importante para o técnico português para esse restante de temporada. Retomou a confiança depois de um início de ano que não foi muito bem. Ele foi um dos poucos jogadores da equipe principal a jogar o Campeonato Carioca desde o início. Não foi bem e aí quando todos imaginavam que o ano de 2025 seria parecido com o ano passado, com o Patrick de Paula sumido, deixado de escanteio ali entre as opções que o Botafogo tem para esse setor, eis que o Renato Paiva consegue recuperar o jogador, ganhando mais uma opção para esse setor do campo. Vamos ouvir então o Patrick de Paula falando sobre essa nova função dentro do time e falando também do que ele espera para essa temporada. Estou muito feliz de estar fazendo uma nova função, é importante no futebol você jogar mais de 1 e 2 posições. Estou me dedicando para dar o meu melhor ali em prol do Botafogo, em prol do grupo, para qualificar mais o grupo. A gente sabe da importância do jogo, mesmo sendo amistoso, o Botafogo sempre vai entrar para ganhar. Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que estar pronto o mais rápido possível para poder dar resultado. Então a gente está buscando nossa melhor performance, nosso melhor estilo de jogo. A gente tem uma identidade já, então a gente sabe da nossa identidade, sabe o caminho. Então buscar melhorar, qualificar mais o grupo e estar sempre todo mundo junto para a gente fazer uma grande temporada. O técnico Renato Paiva também falou sobre o PK. Ele disse que busca em cada jogador do elenco as melhores características de cada um para que eles possam contribuir no coletivo. E ele viu no Patrick de Paula esse potencial para jogar como terceiro homem de meio. Sei que o Patrick jogou muitas vezes mais recuado, só que eu vejo ali características. Ele não pode estar muito longe da área, não pode estar muito longe do gol e ele, estando a um nível físico ótimo, tem uma capacidade de atacar e defender. E hoje o futebol já não dá para atacar e não defender. E defender e não atacar. O futebol hoje já não dá para isso. O futebol é um jogo completo em que todos têm que viajar com a bola. Seja para a frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. E o Patrick faz isso com alguma facilidade porque também já tem as rotinas de jogar com 2 meias um pouco mais retrasado. Tá aí, portanto, Renato Paiva resgatando o Patrick de Paula, por mais que seja apenas o início de um trabalho com o novo técnico, é muito importante recuperar esse jogador, um dos primeiros investimentos da SAF Botafogo, que passou por muitas dificuldades desde que chegou. O Botafogo vai ganhando um reforço, entre aspas, interno para uma posição que, nesse momento, o Botafogo só tem Savarino e Santos Rodrigues como concorrentes. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. A gente tem informações do time do Botafogo com o Matheus Henrique, do Cruzeiro. Aí ele falou, pô, você X9 e tal. Mas falou. Ele como é que o Botafogo jogou e, mano, segundo ele, né? Foi 3x3 Botafogo e Cruzeiro, que eu achei até um teste mais forte, né? Até por isso, um jogo treino. Até por isso foi um jogo treino e o amistoso pra torcida ver foi contra o Novo Horizontino. Mas apresentação do elenco. Ele falou que, mano, o time voltou a jogar bola. Assim. É cedo pra falar isso, mas... A empolgação. Mas é um time promissor, né? Porque você perdeu os 2 craques, mas você, se não repôs a altura, trouxe várias peças. Por exemplo, eu pensava que o Natan Fernandes podia jogar ali na direita, jogou o Arthur. E foi muito bem no amistoso, né? O recorte que a gente tem é do amistoso. Gente, o absurdo é o Botafogo ter ido mal no Campeonato Carioca, eu acho. Do jeito que jogou, assim. Agora, e ter perdido a Recopa e a Supercopa do jeito que perdeu. A pauta do Brandão foi... A pauta do Brandão foi o Patrick de Paula. Botafogo, pô. Patrick de Paula no meio daquela galera
não tava jogando absolutamente nada. E aí, com boas companhias, ele melhorou. No final do Carioca, eu acho que ele, assim... mais ou menos. Eu não sei se pecar, tomara que esse ano dê certo. Quando ele se machuca gravemente, ele tava iniciando ali um ano promissor, igual tá agora. Ele tá mais magro Carioca, agora, me parece. Ele jogou pra recuperar ali a forma física. Pode ter Na sido reta isso. final ele chegou a fez um gol bonito, acho, no último jogo do Carioca. Bangu, fez gol no Bangu. Agora ele fez mais 2, enfim, é um jogador que talvez ali inserido no elenco, não tô dizendo que vai ser titular, nem precisa. Não, nem vai. Né? Vai ser o Savarino, mas se ele puder fazer ali a do Savarino quando necessário, se ele puder fazer a do Marlon Freitas quando necessário, o Botafogo já ganha, como disse o Brandão, um reforço interno, né? Portal revela locais de treinos de clubes brasileiros no Mundial. Veja onde o Botafogo irá ficar. O portal The Athletic, braço esportivo do tradicional The New York Times, divulgou onde alguns clubes disputarão o Super Mundial e ficarão baseados nos Estados Unidos. Conheça o local onde o Botafogo ficará navegando pelas fotos do botão próximo logo abaixo. Cadê aqui? Próximo. Bom, esse local aqui, de acordo com o The Athletic, o Botafogo usará as instalações da Universidade da Califórnia Santa Bárbara, UCSB, que fica no norte de Los Angeles. Cidade sediará 2 jogos do Fogão na competição. Devem ser os 2 primeiros, né? A UCSB possui o Harder Stadium, que tem capacidade para 17 mil torcedores. Vai falar que vai treinar, pelo visto, né? O Harder Stadium fica dentro do campus da universidade e é a casa do UCSB Gauchos. Acho que é assim que se pronuncia, né? Clube que disputa o torneio universitário de futebol dos Estados Unidos. Mais uma foto do estádio. O Harder Stadium também será a casa do Santa Barbara Sky, clube que planeja disputar em 26 a USL, torneio que é equivalente à segunda divisão dos Estados Unidos. O UCSB possui ainda uma grande estrutura de esporte, com 5 campos de futebol, alguns com medidas oficiais, outros um pouco menores. Há também gramado sintético, que serve para outras modalidades. O UCSB fica aproximadamente 2 horas de distância do Rose Bowl, estádio que vai sediar jogos entre Botafogo e PSG e Atlético de Madrid. A estreia será em Seattle, contra o Seattle Sounders. Ex-time do Lodeiro, e do João Paulo. O PSG deve ficar baseado na Universidade da Califórnia, Irvine, no sul de Los Angeles, enquanto o Atlético de Madrid conversa para utilizar as instalações do Memorial Coliseu, um dos palcos mais icônicos da história dos Jogos Olímpicos. De acordo com The Athletic, a FIFA pagará $15 mil, R$86 mil por dia aos locais de treino pela sessão e $38,5 mil, R$220 mil por dia aos clubes para gastos com hospedagens, alimentações e deslocamento, valor estimado para uma delegação de 55 pessoas, Bom, interessante, não conhecia essas instalações, As faculdades americanas são muito bem estruturadas, são gigantescas, e tem uma estrutura profissional para os esportes olímpicos e também esportes coletivos aí. A gente vê nos filmes americanos, Então, o Botafogo estará em boas mãos. Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo, ou seja, mando de campo do Vasco, seria em São Januário o jogo, será no Mané Garrincha, em Brasília. Na minha opinião, isso é ótimo pra gente, Sai do São Januário, que é mando claramente do Vasco, e vai para um campo que é, entre aspas, neutro, O Vasco vendeu o mando de campo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi divulgada pelo GE nesta segunda-feira, 24/3. O clássico é pela 13ª rodada, que está previsto para acontecer entre dias 12 e 14 de julho, logo após o Mundial, A rodada em questão será a primeira após a pausa para o Brasileirão, para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Além do jogo contra o Botafogo, o Vasco também vai enfrentar o Palmeiras no Mané Garrincha. Para cada jogo, o Cruz Maltino receberá uma cota de 2 milhões. Pelo que eu vi em outro, acho que foi o Pedrosa falando, também tem uma questão de ganhar mais um bônus caso o jogo contra o Palmeiras
tenha mais de 50 mil pessoas, né? Cara, isso é o ponto que eu fico meio... sei lá, é bom pro Botafogo, mas eu não gosto dessa coisa, cara, porque isso atrapalha a questão esportiva, porque o Vasco perderá força esportiva jogando fora de casa, fora de São Januário. E quando isso rola no final do campeonato, então, eu fico muito mais puto, porque às vezes beneficia time A e time B, né? Complicado. Mas que bom pra gente. E aí aquela notícia que aquece o coração, né? A gente vê o choro de algumas pessoas, é muito gostoso. Leila Pereira cobra fair play financeiro e ironiza. Não é gramado sintético que desequilibra a competição. Em parte eu concordo com ela, né? Mas que o choro é gostoso é. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, cobrou o debate sobre a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. A dirigente falou com a imprensa após comparecer na sede da CBF para apoiar a reeleição de Edinaldo Rodrigues. Precisa entrar no debate o fair play financeiro. Clubes que atrasam salário, que atrasam imagem, porque é aquele negócio. Eles pagam em dia a CLT e não pagam em dia a imagem. Clubes que atrasam compromissos com outros clubes na aquisição de jogadores e continuam competindo em igualdade de competição. A gente sabe muito bem que não são esses clubes que são o real alvo, né, do fair play financeiro, porque isso aí acontece desde que o mundo é mundo. E ninguém nunca quis controlar isso. Desde sempre no Brasil, um time deve outro. O Cruzeiro, por exemplo, levou Sassá, levou Bruno Silva, entre outros jogadores do Botafogo, e nunca pagou. Nunca pagou. Né? Montou timaços aí, ganhando Copa do Brasil em sequência, brasileiros em sequência, montando esses timaços, sem gastar um centavo pagando para pagar os seus rivais, né? Os times que você contratou, que você comprou esses jogadores. E aí o time perde o jogador, não ganha dinheiro e ainda é eliminado depois pelo Cruzeiro, todo bombado de bons jogadores. Então ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca impediu esses times de montarem timaços atrasando ou devendo os vendedores dos jogadores. Mas agora, estranhamente, surge o pedido de fair play financeiro. Estão usando esse papinho agora para coibir quem atrasa salário, quem atrasa pagamento de aquisição de jogador, porque eles viram que ficou feio quando a reclamação no passado era contra times que estavam investindo pesado. Ficou feio, soou como choro, né? Porque Flamengo e Palmeiras investiram pesado lá atrás com dinheiro de terceiros também, e ninguém falou nada na época. Dinheiro do Paulo Nobre e da Crefisa fez o Palmeiras virar o que é hoje. Dinheiro do Estado brasileiro, de estatais brasileiras e da Globo, né, jorrando cota de televisão muito maior para o Flamengo que para os outros, lembrando que a Globo é uma concessão pública também. Então tudo isso é aquele bracinho do Estado brasileiro ajudando o Flamengo a ter um empurrãozinho. Esses dois times viraram a potência econômica que são hoje com muita ajuda externa. E agora outros times não podem ter ajuda externa? É estranho. Mas eles pararam com essa narrativa, mudaram para outra, porque soa mais interessante, soa mais bonitinho. Mas na hora de fazer o projeto de lei, lá o regulamento que seja para fazer o fair play financeiro, eles vão enfiar sim aquela questão de impedir investimento externo. Vai ter isso. A gente sabe que vai, ninguém aqui é otário. Voltando aqui a Leila Pereira, aspas para ela, né? Isso cria distorção no campeonato. É uma pauta importante. Sei que é extremamente sensível para clubes que não pagam em dia seus compromissos, mas sem dúvida vamos bater nisso. Nós pagamos em dia nossos compromissos, exigimos que outros paguem também. A presidente do Palmeiras ainda ironizou o debate do gramado sintético, ao reclamar da demora para clubes devedores que sejam cobrados, né, ou culpados na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. É muito demorado, aspas, a cobrança, né, em colchetes a cobrança. Até acontecer o julgamento, já passou o campeonato. Os clubes que pagam em dia são prejudicados pelos que não pagam ninguém. Não é gramado sintético, não é isso que desequilibra as competições, e sim a falta de fair play financeiro. Bom, esse final aí ela misturou duas coisas, uma que eu concordo e outra que eu discordo, né? Mas a gente está claramente vendo que mudou-se um pouquinho, deu uma roupagem mais bonitinha a narrativa do fair play financeiro para agradar mais a opinião pública. Mas a gente sabe muito bem que o que incomoda a Leila não é o Corinthians pagando ou não pagando o Cuiabá,
o Flamengo, etc. O que incomoda a Leila é o Botafogo gastando rios de dinheiro e montando times competitivos que estão, ano após ano, dando trabalho para o Palmeiras, para o Flamengo e outros grandes expoentes da tal espanholização do nosso futebol. Que agora, né, com as SAFs, deu uma freada. Antes, Flamengo e Palmeiras caminhavam em rumos a passos largos, rumo ali à espanholização, né? O Real Madrid e o Barcelona do Brasil, que dividiriam o protagonismo só entre eles. Quando a SAF chegou, as SAFs, né, chegaram no Brasil, esse negócio começou a ficar arriscado. O Botafogo em pouco tempo já equilibrou forças. Outros times podem vir também equilibrar forças também. E aí o que seriam dois times sempre se dividindo o protagonismo, os títulos entre eles, pô, ninguém ganha tudo no ano. Enquanto o Flamengo ganha a Copa do Brasil brasileiro, o Palmeiras ganha a Libertadores. Enquanto o Flamengo ganha a Libertadores, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil. E por aí vai. Aí fica complicado, porque entrando mais times na disputa, voltando a ser como era antigamente, vai ter ano que vai ficar Flamengo sem título, Palmeiras sem título, ou os dois. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Se ajuda o canal, uma textura que a gente tem aqui, faz um bom serviço todos os dias, sendo o canal que mais posta horas diárias sobre Botafogo no mundo. E aqui tem Live Pix, ali tem o Pix do canal. Quer mandar um e-mail? Esse é o e-mail do canal, você manda ali e a gente pode trocar uma ideia para uma possível parceria. Quer divulgar o seu produto, seu curso, sua mentoria, o seu merchan, qual seja ele, qualquer... O seu merchan, seja ele qualquer, manda uma mensagem, manda um e-mail, a gente troca uma ideia e vê um preço legal aí, uma parceria bacana que ajuda todo mundo. Então, pessoal, fico por aqui. Muito boa tarde a vocês, bom resto de dia. E tamo junto e até o próximo vídeo.